Olá, meu nome é Valéria, eu sou advogada, eu advogo já há 15 anos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou mineira da cidade de Ouro Preto e a minha relação com o direito começou ainda um pouquinho cedo. No colégio, por volta do ano de 92, 93, quando se deu o impeachment do Collor, a minha professora de história resolveu trazer para o colégio um projeto como conteúdo, né, para justamente para explicar para os alunos o que acontecia naquele cenário inédito, né, até o momento. E aí ela escolheu alguns alunos para representar. Cada aluno tinha um personagem. E no caso em questão, o meu personagem eu ia ser advogada de defesa do Collor. E esse trabalho foi muito bem montado, tanto que a juíza da cidade, a doutora Lúcia, guarda esse nome, que lá na frente eu vou voltar a falar dela, participou. E eu me engajei, entrei de cabeça no projeto. Foi a primeira vez que eu vesti um tailleur, uma roupa social. Quer dizer, em 92, 93 hoje eu tenho 39 anos, então dá para fazer os cálculos mais ou menos quantos anos eu tinha naquela época. E o projeto foi sensacional, eu engajei tanto no personagem que, inclusive, né, diferente da situação real, eu consegui que o Collor fosse absolvido. Eu agradeço muito a professora Elisete, eu tenho um carinho muito grande por ela. E a vida foi seguindo. E aí chegaram as fases do vestibular. Eu queria, por causa dessa professora, eu queria fazer história, vestibular para história, aí depois eu meio que desencorajei, aí eu queria ser psicóloga e fiz vestibular para turismo e direito, lá em Ouro Preto, não tinha ainda direito, ia ter uma turma próxima. E aí para eu fazer direito, eu tinha que sair de lá, morar sozinha, né? Aí fica um pouco com medo, muito nova, muito receosa. E aí o que acontece? Eu passei no vestibular para turismo, comecei a fazer turismo, mas não era minha. Eu não estava feliz. E aí surgiu uma turma nova na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, que fica próximo à minha cidade, na parte da manhã. Era a primeira turma da faculdade no horário diurno. E aí eu falei pro meu pai, pai, deixa... Ele falou, olha, se você passar no vestibular, tudo bem. Fui, fiz inscrição, fiz o vestibular e passei. A faculdade me liga, olha, você passou no vestibular, você tem que vir fazer inscrição hoje. Saiu eu e meu pai. Meu pai tinha um Fusca azul na época. E até a estrada real entre Ouro Preto e Conselheiro Lafayette era estrada de terra. E aí aquela confusão daquele Fusca, mas chegamos lá assim, no 45 do segundo tempo, e eu fiz a matrícula. E aí começou a minha jornada. Tive que mudar para lá porque a estrada não era muito segura, né? Então, meus pais optaram por eu morar lá em Lafayette. Comecei a faculdade, engajei, eu estava extremamente feliz. No segundo para terceiro período, já comecei a estagiar, já fui conciliadora do juizado especial sob o comando do Dr. Wilson. Eu creio que ele está lá até hoje. E nós tínhamos um mentor na época, o Dr. Luiz, que era um advogado aposentado, mas que retornou às atividades para esse projeto do juizado especial. E eu segui como conciliadora. E aí surgiu a primeira pedra na história, o divórcio dos meus pais. E divórcio naquela época tinha que separar primeiro para divorciar. E não foi um divórcio amigável, foi um divórcio extremamente litigioso, de rompimento familiar, de muito litígio mesmo, muito. E aquilo foi um baque para mim, refletiu diretamente. Eu tive que mudar as pressas em Lafayette. E aí a juíza, que foi juíza do divórcio dos meus pais, a doutora Lúcia, ela, para ajudar, me deu um estágio lá em Ouro Preto, para estagiar com ela.
E eu morava em Cachoeiro do Campo na época. Eu tinha que sair 4 horas da manhã, pegar um ônibus de Cachoeira até Ouro Preto, de Ouro Preto pegar uma van, ir até faculdade, voltar, ir fazer o estágio, chegar, era extremamente desgastante. Mas se você pensa que eu desisti, aquilo me deu ainda mais força. E como eu já tinha experiência do juizado especial, eu saí da vara civil e fui para o juizado especial. E lá fiquei por um bom tempo. O divórcio dos meus pais seguiram, aí saiu a sentença, eles fizeram um acordo, e aí eu passei no estágio do Ministério Público. E aí eu falei, doutora Lúcia, eu quero sair, eu quero voltar, porque eu passei no concurso do Ministério Público como estagiário, com a doutora Daniele, um anjo de pessoa, uma super mentora. E voltei para Lafayette, aí fiz e formei. A minha formatura, a minha colação de grau, foi muito emocionante para mim. Nessa hora eu travo um pouquinho, eu fico emocionada, mas eu vou falar sem chorar, porque a gente tem que... a emoção é bonita, mas contar a emoção é melhor ainda. No cerimonial, eu só vi... Tava lotado, muita gente, família, todo mundo. Mas eu só vi a figura do meu pai. Nós nos demos, assim, aquele encontro de vencer. A gente conseguiu. Foi, assim, emocionante, sensacional. E mesmo ali, eu já motivei. Falei, agora formei. E agora? E agora vem a prova da OAB. No domingo mesmo, eu sentei com meu pai, pedi ajuda, falei, pai, até quando, mais ou menos, quanto tempo o senhor ainda consegue me manter? Porque eu precisava da ajuda dele, né? Eu não exercia nenhuma atividade remunerada, e conversa ali, tinha algumas projeções. Ele, minha filha, uns 6 meses ainda dá. Eu falei, opa, eu só tenho 6 meses. Eu tenho que passar na prova da OAB. Aí eu fui para Belo Horizonte. Fiquei de favor na casa de uma amiga, super grata. Fiquei pouco tempo, depois eu aluguei um quarto. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar no escritório como estagiária e estudar para a prova da OAB. Então, eu ia para o escritório de manhã, ficava lá até o horário, era o dia todo, e à noite eu ia para o cursinho para a prova da OAB. Era assim, aquela jornada, aquele batidão. E como eu não tinha uma condição financeira muito boa, na pensão onde eu fui morar, as condições eram as seguintes: eu tinha direito a 2 refeições, um almoço ou um jantar e um café da manhã. Então, o que eu fazia? Como eu ia para o escritório, eu optei, pedia para ele fazer a janta, guardar, porque eu ia levar de marmita para o escritório. E assim eu fazia. E tomava café da manhã. Pegava minha marmita e ia para o escritório. Quando eu retornava, eu já ia direto para o cursinho. Lá no cursinho, eles forneciam café. Então, o que eu fiz uma estratégia? Eu compro um pão de queijo e aí minha refeição era café da manhã, almoço e o pão de queijo, porque eu não precisava comprar o café, porque o café já era fornecido pelo cursinho. E assim segui, e firme no meu propósito, porque eu precisava não só passar na OAB para ser advogada, eu precisava ser contratada pelo escritório para aumentar a minha renda e seguir minha vida. E eu só tinha aquela opção, eu só podia passar naquela prova. Meu pai já não estava com uma condição financeira muito legal. E aí eu dediquei, passei. O escritório que eu era estagiária me contratou. E naquela época, eu tô falando disso de 2005, a prova era muito difícil. A prova da OAB não era como é hoje, não tinha as fases separadas, era tudo no final de semana, era tudo junto. Você fazia a primeira e a segunda fase no mesmo final de semana. E assim foi feito. Era puxado, cansativo, mas eu mantive firme, não desisti e passei. E fui contratada.
E aí eu fui contratada nesse escritório, aí depois eu já pude sair desse quarto, já pude alugar uma kitnet com uma amiga que também tinha formado comigo, e aí eu fui galgando. Passados isso, uns 4 anos, eu engravidei. E como eu engravidei, eu e o pai da minha filha optamos, né, fizemos um combinado que eu, infelizmente, não poderia mais. Eu tinha que dar um tempo, felizmente, né? Porque era por uma vida, por uma filha. Eu queria exercer a minha maternidade com tranquilidade. E aí eu mudei para o Espírito Santo, que é no nosso combinado. Eu fui morar no Espírito Santo e deu um time na minha jornada laboral, na minha carreira. E aí eu tive minha filha, algumas coisas aconteceram, não fiquei mais com o pai dela e eu precisava recomeçar, porque eu precisava trabalhar. Eu já tinha uma filha para criar. E aí que vieram os desafios. Outro, né? Mais um para conta. Uma grande amiga de Minas, que formou comigo também, a Fábia. Eu posso aqui citar o nome dela, uma querida, ela não vai se portar. Ela trabalhava no banco de crédito. E aí, nesse banco de crédito, eu falei pra ela veio me visitar. E eu falei, olha, onde fica esse banco? Ah, no centro de Vitória. Porque nessas alturas eu já sabia onde eram todos os fóruns, né? Já a mentalidade já trabalhando. Eu olhava em jornal, conversava com todo mundo. Porque assim, um parêntese aqui na minha história, que eu tenho que ficar para deixar isso registrado. Quando você tá desempregado, todo mundo tem que saber que você está desempregado. É importante que as pessoas saibam. Sabe por quê? Porque como que você vai arrumar? Elas têm que lembrar, falar, aquela menina lá é advogada. Você tá precisando de alguém para trabalhar no seu escritório? Então, assim, isso eu já tinha sempre em mente. Então, eu contava para todo mundo, do porteiro, da faxineira, do vizinho, do cara do mercado, do médico, da secretária, da enfermeira. Todo mundo sabia que eu estava à procura de uma posição de trabalho no Espírito Santo. E aí, essa minha amiga falou, nossa, mas é um trabalho assim, não é de advogado, não é nem de longe. Você vai vender empréstimo consignado e vai ter que panfletar na rua. Eu falei, panfletar na rua é esse mesmo que eu quero. É no centro de Vitória, próximo ao fórum. Ótimo, excelente. Lá fui, aceitei. Ia sempre muito bem arrumada, engajada. E eu pegava minha carteira do OAB e colocava no bolso. Eu sempre ia com o bolso. Por quê? Quando eu ia panfletar na rua, eu falei assim, eu vi uma pessoa de terninho, com processo na mão, eu corria, às vezes nem era idoso, eu falava, não, leva pra sua avó. E quando a pessoa me dava uma brechinha, eu falava, eu sou advogada. Você não tá precisando de ninguém lá para trabalhar com você onde você trabalha, não? E numa dessas, eu encontrei o Dr. Amon. O Dr. Amon, querido, eu tenho um carinho tão imenso por ele. E conversa vai, conversa vem. Eu falei, olha, sabia, eu sou advogada? Ele, como assim? Eu falei, sou. Olha aqui minha carteira. Aí ele pegou minha carteira, olhou. De Minas? Menina, por quê? Porque naquela época, Minas e São Paulo meio que competiam qual era o estado mais difícil para passar na OAB. A prova era muito difícil, porque cada estado tinha o seu nível de prova. Hoje eu acho que hoje já é único, né? E aí era muito. E era isso. Eu queria dividir um pouquinho da minha história e tô aqui contando para vocês. E aí você vai me perguntar, mas doutora Valéria, o que você quer ainda para hoje? Sabe o que eu quero? Eu quero dividir. Eu quero dividir com você toda essa trajetória. Porque a carreira, ela é um mapa. A carreira tem um GPS. E você tem que fazer todas as inscrições. Você tem que ter a ferramenta certa para chegar, para trilhar o caminho certo do seu caminho. Não é que é fácil, não vou encurtar o seu caminho, mas eu quero te dar as ferramentas certas para você trilhar, para você percorrer o mapa da sua carreira. E essa é a minha história. Forte abraço!